Os tricolores, verde, branco e grená. Eu sou o Beto Serra, suburbano tricolor, e falo excepcionalmente hoje também pelo Trio Raiz. Estão fazendo um pós-jogo só pelo Suburbano e pelo Trio Raiz, tá? Tô ao vivo no Instagram do Suburbano Tricolor, mas daqui a pouco vamos ter esse vídeo disponível aí nos canais no YouTube do Suburbano e do Trio Raiz. Peço com muito carinho, muita humildade para a galera que não é inscrita ainda se inscrever no nosso canal, tanto do Trio quanto do Suburbano no YouTube. Deixar o like, dar uma moral pra gente. A gente tá sempre falando de Fluminense. Bem ou mal, né? Pro bem ou pro mal, mas com muito amor e muita dedicação ao Fluminense, porque é a nossa vida. E santa vitória de ressaca. Fluminense 1, Fortaleza 0. Jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Cara, que sufoco, né? Jogo muito fraco tecnicamente dos dois times. Porque eu acho que estavam os dois times de ressaca. Denise, bom dia, Denise. Denise dando bom dia dela aí. Nossa amiga, nossa patrocinadora do Trio Raiz. Grande Denise está sempre com a gente, sempre acompanhando, nos ajuda muito a Denise. Obrigado, tá, Denise, de novo, por tudo. Jogo de ressaca dos dois, né? Os dois tiveram jogos aí no meio da semana das competições continentais. Aí o Fluminense consegue classificação na Libertadores, o Fortaleza na Sula. Então estavam os dois times bem pesados, bem cansados. Os dois times enfrentaram um calor muito grande em Volta Redonda, um gramado muito ruim do Raulino de Oliveira. Então o jogo foi muito ruim para os dois, né? Foi muito difícil para os dois. Mas a impressão que eu tive, pelo menos eu assistindo o jogo, eles falam que, putz, não estava em casa só ouvindo, fui para casa e o Fluminense fez um gol. Você é pé quente, não fique mais sem assistir o jogo do Fluminense. A impressão que eu tive foi que esse cansaço, esse calor e o gramado prejudicaram um pouco mais o Fluminense, porque o Fluminense esteve muito abaixo, né? Assim, eu cheguei a entender que os jogadores estavam, assim, não estavam com energia para jogar, não estavam com a mesma disposição para jogar. E, cara, claro que se você botar um jogo de rodada de Campeonato Brasileiro para comparar com uma semifinal, com uma quarta de final, com mata-mata de Libertadores, lógico que o cara vai entrar com mais sangue nos olhos na Libertadores, isso daí pode ter certeza. Embora a gente, como torcedor, queira que o cara entre do mesmo jeito sempre com a nossa camisa, né, com a vontade de vencer, lógico que ele vai entrar mais afim, mais disposto num jogo maior. Mas acho que isso aí, essa postura mais mole do time dificultou o cansaço e isso tudo que eu já falei, mas o time acho que correu pouco, né? Mas não desistiu e foi premiado com um gol no final do Diogo Barbosa, que mais uma vez fez uma boa partida. E aí a boa partida muito nivelada por baixo, né? Porque o jogo foi muito fraco. Vê que o Fortaleza teve as melhores chances e por isso que, mais uma vez, assim como a vitória no Paraguai, quanto a vitória em Volta Redonda, as duas vitórias começam pelo Fábio, que fez algumas defesas importantes que evitaram os gols, ou um gol, ou mais de um, do Fortaleza. O Fábio, mais uma vez, foi importantíssimo e eu acho que foi o melhor do jogo, junto com o Diogo Barbosa, porque não tem como você desatrelar isso aí. O cara fez o gol da vitória, né? Não foi brilhante, mas fez o gol da vitória. Mas o Fábio teve participação fundamental também nessa vitória do Fluminense. A Denise fala aqui, será que não foi por causa da escalação? Eu vi que quando vi o Diogo Barbosa eu não gostei. Cara, mas o Diogo Barbosa vai fazer o quê? É ele mesmo, cara. O Marcelo tá machucado. E a escalação, eu achei que o Diniz errou na escalação. Ele teve a mesma ideia de contra o jogo contra o Olímpia,
de 4 atacantes, mas dessa vez ele botou 2 volantes. Só que faltou o homem do meio para criar. Faltou o homem de criação. Né? E o Keno não conseguiu fazer isso. Como fez bem... Ah, David Braz, beleza. Também não gostei não. Mas, tirando uma jogada que ele errou ali, a gente quase tomou um gol. Achei a participação do David Braz bem honesta, tá, no jogo. Mas ele não me passa nenhuma segurança. E não me passou ontem. Faltou esse cara para criar. O Keno, que conseguiu criar muito no jogo contra o Olímpia, nos 2 jogos contra o Olímpia, não criou ontem, não foi bem ontem. Eu reparei que o Gramado atrapalhou muito também o Keno, né? Tem uma bola que ele não consegue dominar, tem uma bola que ele vai chutar, finalizar e dá uma finalização muito ruim por causa do gramado. Mas ele errou muito também ontem, não foi bem. O Keno, aliás, bem mesmo. Fábio, Diogo Barbosa pelo gol e fez uma partida também na média. Porque de resto, John Arias abaixo. O Cano, não posso falar do Cano, porque o Cano, ele tá ali para fazer o gol. Por mais que ele volte muito, o Cano é centroavante, matador, fazedor de gols. Se não tem bola para ele fazer o gol, ele não faz o gol. Não teve nenhuma oportunidade ontem para fazer o gol. O John Kennedy achei abaixo ontem. Muita briga, muita luta, muita vontade, muita disposição, mas achei abaixo. Tomou algumas decisões erradas. Não gostei. Daniel, para mim, foi o pior do time. Muito fraco. Na verdade, ele seria esse homem, né, de ligação depois que entrou, mas muito fraco, não conseguiu. O Lima até que entrou mais ou menos, né, participou da jogada do gol, mesmo sem tanta efetividade, mas o time foi muito abaixo. E aí a gente, sim, tem que falar que é por causa do cansaço, como o Fortaleza também foi, por causa do cansaço. A gente veio de uma guerra no Paraguai, então há de se considerar isso, né? O resultado, tem gente que estava considerando 0-0 ótimo. Eu não, estava puto. Será que eles estavam cansados, Beto? Tenho certeza que eles estavam cansados. O jogo do Paraguai, Denis, foi muito intenso, não só fisicamente, mas mentalmente também. Eu não sei como é que foi o jogo do Fortaleza no meio de semana. Não sei se foi, foda, não sei se foi intenso, não sei como é que foi, mas o nosso foi muito intenso. Por mais que a gente tenha ganhado de 3-1 e em nenhum momento a gente teve risco de ser eliminado no Paraguai, foi um jogo muito intenso que a gente se dedicou demais. Talvez por isso a gente não tenha corrido o risco de ser eliminado. Então eu senti o time cansado, sim, o time devagar demais. O Diniz estava gritando toda hora pro time acelerar a saída. Estava devagar demais. E aquele 0-0 estava me deixando puto, porque não se pode não ganhar dentro de casa, né? Ainda mais um time que quer brigar na parte de cima da tabela. E outra que o jogo estava muito insosso. E o Fortaleza teve as melhores oportunidades, apesar de que também não assustou o Fluminense demais. Mas teve as melhores oportunidades. A Nenise fala que eu dei empate, esse negócio de ganhar um ponto é ridículo. Depende, né? Se você ganhar um ponto fora de casa, contra o líder do campeonato, indo buscar o empate, tá bom. Agora, não em casa com o Fortaleza. Com todo respeito ao Fortaleza, é um time, cara, muito bem treinado. O time do Fortaleza é muito certinho. Tem jogadores que, na minha opinião, são limitadíssimos e o Vojvoda consegue fazer os caras jogarem. Então, é um time muito bem treinado, muito bem acertado, muito bem azeitado e tem condições de brigar por coisas maiores na temporada ainda, tanto na Sula quanto no Campeonato Brasileiro. Então não era molezinha, o Fluminense não ia pegar molezinha. A gente deu sorte também deles estarem cansados. Mas o empate estava sendo ruim porque a gente estava empatando em casa. Contra o adversário que até ontem era o adversário direto. Agora a gente abriu 6 pontos para eles. Mas a diferença era 3. Né? Então eu estava puto com o empate, porque o Fluminense estava jogando mal, não estava apresentando sinais de que iria ganhar o jogo, não estava merecendo ganhar o jogo. A verdade é essa, o Fluminense mereceu ganhar. Aliás, eu acho que o resultado mais justo seria o empate. Se alguém merecesse vencer pelas oportunidades que teve, foi Fortaleza. Mas o futebol não é para ser justo.
e não foi ontem, como não foi várias vezes pro Fluminense. Na verdade, eu posso falar que foi justo, porque o Fluminense foi quem teve a competência de fazer o gol, então premiou quem teve competência de fazer o gol, e o Fluminense fez. Teve competência lá atrás para não tomar com o Fábio, e teve competência lá na frente para fazer, e é isso. Foi merecido por causa disso. Agora, vi muitas pessoas falando da arbitragem. Cara, eu não consegui ver nada demais na arbitragem. Vi o lance de suposto pênalti no Cano que, cara, o zagueiro do Fortaleza sequer encosta no pé do Cano. O Cano se jogou e tinha que ter tomado cartão amarelo. A Denise fala que vai tentar assistir o jogo hoje. Cara, você vai perder bastante tempo, que o jogo foi muito fraco, né? O lance do pênalti no John Arias, eu particularmente revi o replay e acho que foi trombada lateral, não achei pênalti, tá? Talvez o VAR tenha revisado e tenha visto que não foi pênalti, mas como esse é lance interpretativo, acho que ele deveria ter chamado o juiz e o juiz ia interpretar. Eu interpretei como não pênalti, mas muita gente reclamou de pênalti. Luiz Lima, fala Luiz, bom dia, Flusão malvadão. Malvadão não, Flusão é fodão, malvadão é outro time aí. Mas eu sinceramente, cara, acho que o juiz picotou muito o jogo, muito fraco, né? Mas não acho que tenha garfado o Fluminense, prejudicado o Fluminense, sinceramente, cara, tá? Eu acho. E é isso, jogo fraco, e que essa vitória no final foi um prêmio pra gente, que apesar do cansaço, que o Fortaleza também estava cansado, a gente consegue 3 pontos. E ainda não voltamos para o G4, estamos em quinto, mas a 1 ponto de Grêmio e Flamengo, que são terceiro e quarto colocados. Eu anotei alguns números aqui. Chute. O Fluminense deu 13 e o Fortaleza deu 20. Só que desses 13 do Fluminense e desses 20 do Fortaleza, só 5 de cada um foram no gol. Posse de bola, 64% Fluminense, 36% Fortaleza. Passes, 521 do Fluminense, 289 do Fortaleza. Precisão nos passes, 86% pro Flu, 76% pro Fortaleza. Faltas, 13-16. E cartões amarelos, 4 pro Fluminense, 3 pro Fortaleza. Os números dizem que o Fluminense foi superior, mas quem teve as melhores oportunidades foi o Fortaleza. Equilíbrio no jogo. O jogo é equilibrado, resolvido aí nos últimos minutos. Justo, tá? Classificação, eu peguei aqui só os times que tem a ver com o Fluminense, que o Fluminense pode passar ou que podem passar o Fluminense. Palmeiras é o segundo com 41. 3 pontos do Fluminense. O Grêmio é o terceiro com 39, Flamengo é quarto 39, Fluminense é o quinto 38, e o Red Bull Bragantino é o sexto 36. Na próxima rodada, desses times que estão aqui no bolo do Fluminense, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense em casa, tem que torcer para o Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino pega o Grêmio, então só aí o Red Bull Bragantino ganhando, ele vai a 39, empata com o Grêmio. E aí vai depender do Fluminense ganhar do Vasco. Iria a 41. E o Fluminense passaria o Grêmio também. Se o Fluminense não ganhar do Vasco, ou perder, né? Se empatar vai a 39 também. Mas se o Fluminense perde para o Vasco, o Red Bull ganha do Grêmio, o Fluminense é ultrapassado pelo Red Bull Bragantino. Palmeiras e Goiás, torcer muito por Goiás, por um milagre do Goiás em São Paulo. E o Fluminense faz o clássico com o Vasco. O Adenise fala que, de acordo com os números, o Flu tinha que ter ganhado de 15-0. Não, porque chutes no gol foram 5-5, né? O Fortaleza deu mais chutes, mas no gol foram 5-5. O Fluminense pega o Vasco. Na próxima rodada, a gente ainda não sabe onde vai ser esse jogo. Cara, eu por acaso assisti uma parte do jogo do Vasco. Olha, cara, que agonia no domingo à noite, cara, assistir jogo do Vasco. Por que isso, gente? Mas por acaso eu assisti uma parte do jogo. E que jogo deplorável, meu irmão. Vasco e Bahia, 2 SAFs, fizeram um jogo deplorável.
lá em Salvador. Que jogo horroroso. O jogo foi 1-1. Caralho, o Vasco perdeu umas chances assim, cara. Tem um maluco lá, eu não sei quem foi. Caralho, com gol aberto, sozinho, chutou pra fora. Muito ruim o time do Vasco, cara. Muito ruim. Só que eu não vou falar que o Fluminense é favorito pra esse clássico, porque, cara, desculpa, eu não boto favorito em clássico. Pode ser o time que for. Não boto favorito em clássico. Clássico é foda. Mas o time do meu irmão, no campo ali, na bola, cara, não pode perder pro time do Vasco, irmão. É que clássico, tradição, camisa é foda. A gente já viu muita coisa no futebol, né? Em clássico, o time muito mais fraco ganha do time mais forte. O time do Vasco é ruim pra caralho, meu irmão. Ruim pra caralho. O Fluminense tem que dar porrada no Vasco por N motivos, né? Principalmente o que vem acontecendo ultimamente. A gente não sabe onde vai ser o jogo, mas o gramado do Maracanã deve estar reformado, deve estar um gramado bom. Bota no Maracanã, Vasco. O mando é seu, pode ficar com o setor sul, pode ficar com 90% da torcida. Bota no Maracanã. Bota a bola pra rolar ali pra ver quem joga mais, parceiro. Se botar em Caldeirão é foda, São Januário é foda. Caldeirão, o caralho. Agora bota no Maracanã, meu irmão. Com a bola rolando limpinha ali. Pra favorecer o time mais técnico. Meu irmão, tem que ser porrada. Tem que ser porrada. E aí uma vitória em cima do Vasco. Todo respeito ao Vasco, tá, gente? A instituição. Porque muitos dos vascaínos, principalmente de redes sociais aí, cara, merecem respeito nenhum. Nenhum. Falam muita merda e muita mentira. Não é só merda, não. É muita mentira. A Denise fala que eles são muito ruins. Cara, Denise, eu sofri ontem. Eu não sei porque eu parei pra ver esse jogo, mas... Enfim, eu não vi o jogo todo, mas vi uma parte do segundo tempo. Que jogo horroroso, meu irmão. Deus nos livre da latrina. Cara, a gente ganhando do Vasco, a gente iria a 41. E aí você imagina o Grêmio perdendo pro Red Bull Bragantino, o Flamengo perdendo pro Atlético Paranaense. A gente empataria em pontos com o Palmeiras. O Palmeiras tem que perder também pro Goiás, né? Obviamente. A gente empataria em ponto com o Palmeiras, ali na segunda posição, no máximo terceira posição. Deixaria Grêmio, Flamengo e Red Bull Bragantino para trás. Mas vamos, assim, o mais óbvio do Palmeiras ganhar o Goiás, a gente chega em terceiro, se o Red Bull Bragantino ganhar do Grêmio. Mas sem muita conta, sem muito cálculo, o mais importante, falo isso desde a primeira rodada, o mais importante é estar no bolo de cima. A gente precisa visar, no momento, o G4. Para se der qualquer problema na Libertadores, a gente está garantido no ano que vem na fase de grupos. Claro que eu quero ser campeão e ainda dá para ser campeão. O problema é que o Botafogo tá a 10 pontos do Palmeiras e a 13 do Fluminense. Dá. Mas não tem porquê. Tudo bem, o time quer ser campeão. Tu quer ser campeão, então tu tem que olhar pro Botafogo. Tem que fazer conta lá com o Botafogo. Mas como eu faço conta só da próxima rodada, eu fiz essas contas aqui só com Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Né, e Red Bull Bragantino. Não faço com o Botafogo agora, porque a gente não pode pegar o Botafogo na próxima rodada. Quando a gente tiver ao alcance, quando o Botafogo estiver ao nosso alcance, aí eu vou fazer conta com o Botafogo. Denise fala aqui, mas vem perdendo, não sei exatamente quem. Será que é o Botafogo? Momento de oscilação do que o Botafogo... o técnico entregou o carro, mas não vai sair não, cara. Momento de oscilação do Botafogo que não tinha acontecido ainda, né? E tá acontecendo, e tomara que seja um momento um pouco mais longo pra gente poder tirar o máximo de diferença possível. Vale lembrar que se for pensar em título, a gente ontem tirou 3 pontos pro Botafogo, né? Mas são 13 pontos ainda, então não tem por que agora a gente ficar olhando para o Botafogo. Falta muito, dá para chegar, mas não depende só da gente, eles têm que perder também, né? Não adianta só a gente ganhar. E a gente não vai ganhar tudo daqui para lá, e nem eles vão perder todas. Então, por enquanto, a gente não olha o Botafogo, mas ainda dá para acreditar. Ainda dá para acreditar.
Por enquanto a gente visa ali o Palmeiras, que está a 3 pontos, visa o Grêmio, que está a 1 ponto, o Flamengo, que está a 1 ponto. Dá pra gente entrar na próxima rodada no G4. A gente pega o Vasco, se eu não me engano, só dia 17. Vai ter data FIFA, jogo de eliminatórias e tudo mais. Vamos ter bastante tempo para trabalhar, para recuperar os jogadores que estão machucados, que estão, enfim, principalmente o Marcelo, né? Dá para recuperar. E, cara, tem que ganhar do Vasco. Lógico, clássico, volto a repetir, cara. Clássico não tem favorito, não é nada demais o Vasco ganhar do Fluminense. Mas, time por time, meu irmão, a gente tem que botar a bola para rolar e fazer, e jogar e ganhar, né? Até porque ultimamente tem sido mais gostoso ganhar do Vasco do que do Flamengo. E mais normal também, né? Porque a última derrota nossa pro Vasco foi em 2019, né? Enfim, bati um papo rápido sobre quem é Marcelo mesmo. Marcelo, caralho, tem o Diogo Barbosa, porra. Bati um papo rápido sobre essa ressaca de ontem no Raulino de Oliveira e Volta Redonda. Mas o mais importante é que a gente venceu, mesmo sem jogar bem. E aí fica aqui quando a gente falava muito do trabalho do Odair, que jogava mal e ganhava, era sistematicamente jogando mal. E nem sempre a vitória vinha. Aí a gente falava, não adianta jogar mal e ganhar 3 jogos e não ganhar o 4º e o 5º. Não vai ganhar todos os jogos jogando mal. O Fluminense jogou mal ontem e ganhou. Mas não vem todo jogo jogando mal. Ontem era cansaço, era ressaca, era calor, era gramado. E tá ok. Ganhamos. Ia estar puto se fosse empate, porque tem que ganhar em casa. O Campeonato Brasileiro é foda, né? Denise, valeu. Tenho que atender agora. Obrigado, Denise. Valeu pela moral. Esse vídeo vai estar no canal do Trio daqui a pouco e do Suburbano também. Obrigado, Denise. Boa semana pra você também. Também já vou embora. Valeu pela vitória, porque a gente não jogou bem, mas não é recorrente, a gente tem jogado bem. Ontem, por vários motivos, a gente não jogou, mas o mais importante é que a gente consegue sair com 3 pontos e continua no bolo de cima. Isso é o mais importante. A gente passou o primeiro turno todo no bolo de cima e continua no segundo turno. Isso é muito bom, muito importante. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado por quem acompanhou, para quem vai ver ainda esse vídeo. Suburbano Tricolor e Trio Raiz é o mesmo pós-jogo nos 2 canais. Não é preguiça, é falta de tempo de gravar 2 pós-jogos. Então é isso, vou ficando por aqui. O Fluminense volta a campo no dia 17 contra o Vasco. Aí até lá a gente vai fazer Papo Raiz lá no canal do Trio. A gente vai falar sobre o momento do Fluminense. Então, nosso encontro marcado é quinta-feira, 9 horas da noite, no canal do Trio Raiz, para o nosso papo semanal de toda quinta-feira. É isso, galera. Obrigado por tudo. Se inscrevam nos canais aí do Trio e do Suburbano Tricolor. Um forte abraço pra geral. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Vence o Fluminense. Vitória Fluminense! Forte abraço. Saudações tricolores. Até a próxima.